Vida de Esopo. Esopo, fabulador antigo e famosíssimo, segundo as mais opiniões, foi natural de Frígia, província de Ásia. As feições do corpo eram mais monstruosas que humanas, porque além de ter o rosto feio e deforme, o corpo pequeno, a cabeça grande e fora de proporção, era zambro, corcovado e, sobretudo, tartamudo. Mas, como a natureza a cada um deu particular dote, foi Esopo dotado de tão agudo engenho que com a alteza dele se lhe apagarão bastantemente todas as faltas corporais. Sendo cativo por gregos, veio a Atenas, onde servia a um cidadão rico, por nome Aristes, com outros em uma horta de cavar e adubiar. Onde, como todos o maltratassem e desprezassem, e o maioral dos trabalhadores lhe desse muitas pancadas, queixava-se Esopo, dizendo que faria queixumes daquele agravo a seu senhor Aristes e de outros crimes que no maioral tinha notado, o qual com este medo se adiantou e persuadiu a Aristes que, para a quietação de seus escravos, tirasse a Esopo de entre eles e que o vendesse. Fê-lo Aristes assim, e o vendeu a um mercador grosso, forasteiro, que ali mesmo residia, o qual o levou a uma casa, onde tinha outros muitos, que, quando o viram, tiveram asco de andar em sua companhia. Um dizia que era bom aquele escravo para fazer calar meninos, outros que para servir em casa de homincioso, e outras muitas coisas desta maneira. Acaso mandaram em presente ao mercador um prato de figos formosos, que ele estimou por serem fora de tempo, e mandou-os pôr a bom recado para comer em princípio do jantar. 3 escravos, tentados da gula, se conjuraram para comerem os figos e porem a Esopo a culpa, crendo que, culpado por 3 testemunhas, não poderia defender-se. Assim os comeram com muita festa, zombando do pobre inocente, que com açoutes os havia de pagar. Chegada a hora de comer, pediu o senhor os figos, e foi-lhe respondido, como tinham concertado, que Esopo os comera todos. Indignou-se o senhor e, chamando-o, lhe disse: animal feio e bruto, que atrevimento foi o teu em comeres os figos que mandei guardar para mim? E com isto o mandou despir para ser açoutado. O pobre Esopo, não sabendo o que fizesse, porque a língua não o deixava desculpar em breve, e a cólera do senhor não dava tréguas nem espaço, remeteu com uma panela de água, que acaso estava ao fogo, e bebendo quantidade dela muito quente, meteu os dedos na boca, com que revolveu o estômago, e a tornou a lançar clara, mostrando estar em jejum, com o qual feito desmentiu seus acusadores. Maravilhado o senhor desta indústria, e vendo sua inocência, obrigou os outros a que fizessem o mesmo, e como se cumprisse, os que comeram figos os vomitaram com a água juntamente, e foram por isso e pelo falso testemunho castigados. Convinha ao mercador partir-se dali 3 jornadas, onde se havia de embarcar para a ilha de Samos, e faltando-lhe bestas de carga, foi forçado repartir o fato pelos escravos. Mas como Esopo era pequeno e fraco, deu-lhe a escolher a carga que se atrevesse a levar. Era o mais pesado fardo de todos uma canastra grande, cheia de mantimento, a qual ele escolheu, rindo-se todos e cuidando que não poderia levá-la. Partiram seu caminho, e como no fim da primeira jornada comessem, aliviaram um pedaço a canastra, com que ficou igual dos outros. Mas ao segundo dia a despejaram de todo, e levando-a vazia, conheceram todos o seu erro e a manha discreta com que Esopo escolheu a carga. Embarcou-se o mercador e chegou a Samos, onde pôs sua fazenda em almoeda, e os escravos juntamente. Estavam em uns alpendres, onde a feira se fazia, Esopo com 2 companheiros, e ninguém fazia dele caso para o comprar, ainda que muitos o olhavam por riso. Chegou um cidadão e perguntou a um dos companheiros que sabia fazer para o comprar. Respondeu-lhe: senhor, tenho muitas partes, sei pensar cavalos bem e servir em tudo de casa. Sou grande hortelão e bom lavrador,
Em toda cousa de campo ninguém me fará vantagem. Também sou bom ferrador, alveitar, e entendo de ferreiro. Com isto chegou a outro, e perguntou-lhe o mesmo. Respondeu: Eu, senhor, sou destro em todas as cousas necessárias, e nenhuma me mandarão fazer a que não dê bom expediente. Correndo mais adiante, perguntou a Esopo que sabia. Respondeu: Eu nada sei, porque como meus parceiros tomaram o saber de tudo, não me ficou que saber a mim. Disto riram muito todos os presentes, e um filósofo, por nome Xanto, que ali passeava, o comprou e levou para sua casa. O qual, como um dia com seu novo escravo fosse passear por uma horta, o hortelão lhe fez esta pergunta: Dizei-me, senhor, que razão há para que cresçam e sejam sempre viçosas as ervas que esta terra cria, e as que eu semeio, cavo, rego e adúbio se murchem mais prestes e frutifiquem menos? Ficou atalhado o filósofo e não soube responder. O que Esopo, vendo, lhe disse de parte, que ele satisfaria a pergunta, portanto que lhe cometesse a cargo o dar resposta. Então o filósofo disse contra o hortelão: Não é dúvida essa para se pôr a um homem como eu. Este escravo que aqui vem responderá a ela. E logo lhe mandou que respondesse. A razão da dúvida, disse Esopo, é esta. As ervas que a terra voluntariamente produz são filhas suas, e como tais as cria e conserva. As que vós semeais são enteadas, que a madrasta nunca com tanto gosto as alimenta. Portanto, não é de espantar se nos próprios filhos se enxerga vantagem no mimo e criação diferente dos enteados. Satisfez-se o hortelão e espantou-se o filósofo do engenho e agudeza do criado. Tinha Xanto muitos discípulos, homens graves, e costumavam uns a outros banquetear-se. Quis Xanto dar-lhes um banquete, e porque tinha a mulher áspera e pouco afeiçoada a obedecer-lhe, nem querer agasalhar os hóspedes, depois de comprar o necessário, encarregou a Esopo de consertar a casa e a mesa. Aconteceu que, chegando-se as horas da ceia, começou ele a preparar seu aposento, e com muita limpeza ordenou a mesa, e pôs nela algumas cousas, antes que os convidados viessem, nem seu amo. Era tempo frio, e havia na casa um braseiro grande com fogo, ao qual a mulher chegou a aquentar-se, carregada e de mau semblante, e encostou-se ao longo dele, com as costas para a mesa. Esopo lhe pediu quisesse olhar para a mesa, não lhe descompusesse algum cão ou gato. Ela disse que o faria. Segunda vez lhe rogou o mesmo, que virasse o rosto para ver, do que ela, indignada, respondeu que andasse uma hora e não fosse importuno, que também tinha os olhos de trás. Calou-se Esopo, foi-se, e tornando daí a pedaço, como a achasse dormindo, mansamente descobriu o lugar em que ela disse que os olhos estavam. Não tardou muito Xanto com seus hóspedes, que, entrando no aposento, viram muito bem quanto mal composta a mulher estava, e ficou afrontado o filósofo, e perguntou a causa a Esopo. Ele lhe contou o que se passara, de que se indignou mais, e acordada a senhora, se foi muito vergonhosa e com grande ódio contra Esopo. Corridamente agasalhou Xanto seus discípulos, que logo propôs de lançar de casa Esopo. Mas sendo convidado deles outra vez, e ceando largamente, como se esquentasse com o vinho mais do necessário, começou a falar demasias, e entre elas afirmou que beberia o mar todo. Contradisseram os discípulos, e ele porfiou, até que apostaram grande soma de dinheiro, e Xanto deu de sinal o seu anel. Ao outro dia, resfriado já do furor, achou o anel menos, e perguntou por ele. Respondeu Esopo: Como, senhor? Não vos lembra que o destes ontem de sinal sobre a aposta que fizestes de beberdes o mar todo? Como é possível, disse Xanto, que eu fizesse tal proposta? Quem pode beber o mar todo? Isso não sei, disse Esopo, mas vós apostastes. Ficou Xanto confuso da aposta que fizera, sem lhe poder achar saída, até que Esopo, vendo-o tão triste, lhe disse: Senhor, não vos agasteis, descansai, que eu vos tirarei dessa afronta, e farei que ganheis o dinheiro. Alegrou-se com isto Xanto, e vindo o dia limitado, vieram os discípulos a dizer-lhe que cumprisse o que ficara, ou dando-se por vencido, pagasse o dinheiro.
Xanto respondeu que era contente, e informado por seu escravo do que havia de fazer, se foi com eles à borda do mar, onde pusera a mesa e copos, estando em roda a gente toda da ilha, que se abalou a ver maravilha tamanha, como era querer um homem recolher o mar em seu estômago. Prestes todo o necessário, começou Xanto a falar ao povo, dizendo: Varões de Samos, eu apostei com estes discípulos que havia hoje de beber este mar todo. Respondam eles se é verdade, e se bebendo-o eu, cumprirei o prometido, e eles se darão por vencidos. Todos responderam que sim. Disse então Xanto: Pois que assim é, e eu fiquei de beber o mar, prestes estou a cumpri-lo. Mas eles hão de cerrar primeiro todos os rios que no mar entram, e entupir-lhes as bocas, porque eu me obriguei a beber o mar, mas não a multidão de rios. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.